paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, estamos aqui em mais uma rica oportunidade de podermos compartilhar da palavra de Deus, compartilhar de mais uma lição com os irmãos, graças a Deus, né? Estamos no quarto trimestre, no último trimestre do ano, estamos com esse tema tão maravilhoso, irmãos, que é corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Nós estamos estudando a antropologia bíblica, que é o estudo do homem, né? É a teologia que estuda a natureza, a origem, o propósito e o destino do ser humano de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, né, irmãos? E nós estamos com essa rica oportunidade de poder, irmãos, nos conhecer melhor. Nós já vimos, né, 3 aulas falando sobre a estrutura do nosso corpo. Hoje nós vamos aprender a 4ª aula de 5 que teremos, né? Falando sobre a estrutura da nossa alma. E vamos ter 3 aulas, irmãos, falando sobre a estrutura do nosso espírito. É Deus nos ensinando, né, a nos conhecermos. Porque eu e você precisamos ter um conhecimento maior e melhor, uma compreensão melhor de quem nós somos, né? Dessa estrutura que o Senhor, ele veio e nos deu. E, irmãos, hoje é a lição de número 8, que está com o tema emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. E precisamos ser pessoas equilibradas em nossas emoções, né, irmãos? O quanto nós estamos precisando dessa lição. Glória a Deus. E nós sabemos, né, irmãos, a alma tem 3 faculdades. A primeira faculdade é a razão, né? O intelecto, que é o nosso entendimento, né? O Senhor nos fez para pensar. Aprendemos isso na aula passada. Na aula de hoje, nós vamos lidar com a segunda faculdade da alma, que é a emoção e os sentimentos, né? Ou a nossa sensibilidade, porque nós sentimos, né, irmãos? E tudo aquilo que nós sentimos é chamado das nossas emoções. E nós vivemos, irmãos, aqui no Ocidente, né? A região em que nós moramos é o Ocidente. E o Ocidente, irmãos, ele é um território do mundo muito racionalista. Eles dão muito privilégio à razão. Então, nessa mentalidade racionalista, para eles, da razão é que vem a verdade, da razão é que vem a superioridade, da razão é que vem o progresso, é que vem o sucesso. E as emoções, ela é colocada um pouco de lado. Não é tão valorizada aqui no Ocidente como é valorizado a razão. Mas o Senhor também nos fez um ser com sentimentos, né? Nós sentimos. E é por isso que nós vamos aprender nesta lição a respeito das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Mas eu quero lhe pedir que se inscreva no meu canal, ative o sininho, compartilhe, irmãos, e comente. Para nós ficarmos com um canal ele ativo, né, dentro do YouTube, precisa ter todas essas atividades e eu conto com você. Amém? Leitura bíblica em classe, irmãos. Está em Filipenses, no capítulo 4, dos versículos 4 ao 7. Mateus, no capítulo 9, o versículo 36. E João, no capítulo 11, os versículos 35 ao 36. Filipenses 4, do 4 ao 7, diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Mateus 9, no 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. João, no capítulo 11, 35 e 36. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava.
Nos tópicos, irmãos, nós temos no primeiro tópico o homem, um ser afetivo. Primeiro subtópico, propósitos do estudo. Segundo subtópico, afetividade, emoções e sentimentos. Terceiro subtópico, principais afetos. Quarto subtópico, inveja, ira e ódio. No segundo tópico, nós temos emoções, experiência e controle. Primeiro subtópico, reação e decisão. Segundo subtópico, emoção e pecado. Terceiro subtópico, o aspecto positivo das emoções. No terceiro tópico, nós temos sentimentos guardados por Deus. Primeiro subtópico, a falsa autonomia humana. E o segundo subtópico, obediência, humildade e oração. No primeiro tópico, irmãos, nós temos o homem, um ser afetivo. E o primeiro subtópico vai falar propósito do estudo, né? Então, porque nós estamos estudando a antropologia bíblica, né, irmãos? O propósito de nós estudarmos a antropologia bíblica é para nós termos, irmãos, uma correta compreensão do homem como ser integral, na sua parte, na sua estrutura corporal, na sua estrutura de alma, na sua estrutura de espírito. Nós precisamos ter essa compreensão mais à luz da palavra de Deus, irmãos. Por quê? Porque sendo a luz da palavra de Deus e sendo guiado por elas, nós vamos ter uma vida equilibrada. Na semana passada, nós aprendemos que há uma profunda conexão entre o que pensamos e o que sentimos, né? E é por isso que a gente tem que ter cuidado com os nossos pensamentos, porque os pensamentos geram emoções, que as emoções geram sentimentos, e os sentimentos vão gerar as nossas ações. Então, nós precisamos, irmãos, ter esta compreensão, porque é uma luta interna dentro de nós, a começar pelos pensamentos. E, irmãos, equilibrar razão e emoção não é fácil. Por isso, nós precisamos conhecer esta área da nossa vida, né? Hoje nós estamos com a 4ª lição de 5, que está nos ensinando a respeito da nossa alma. Para quê, irmãos? Porque quanto mais a gente compreender esse processo, que começa no pensamento e termina nas ações, melhor nós vamos entender que nós precisamos de Deus. Como diz aqui a lição, nada em nós deve estar fora do propósito de amar a Deus e servi-lo e adorá-lo. Então, amar o Senhor, servi-lo e adorá-lo, irmãos, é com o corpo, com a alma e com o espírito. Então, como é importante a gente conhecer essa faculdade, né, das emoções e dos sentimentos, porque tem dias, irmãos, que a nossa mente ela é um turbilhão de pensamentos que gera todo tipo de emoções, né? E a emoção, irmãos, ela é gerada pela sensação, né? E a sensação, ela é uma impressão sentida no corpo. Então, a gente sente aquela impressão, logo é gerado as emoções, né? E as emoções primárias, irmãos, ela é o medo, a ira e o amor. Então, essas sensações que nós sentimos vai nos levar a um desses caminhos. Por exemplo, quando você é gentilmente ajudado por alguém na rua, a sua emoção que é gerada ali, naquele momento que você teve essa sensação da ajuda, é um sentimento de amor por aquela pessoa. Meu Deus, que pessoa tão boa, que pessoa tão bondosa, né? E ali de imediato a sua emoção, ela já age, mas ela age com amor, né? Porque as emoções primárias que nós temos é o medo, a ira e o amor. E essas sensações que nós vamos sentindo no dia a dia, ela vai gerando essas emoções. Então, a emoção, ela é gerada pela sensação. Você imagina você se queimar, quando nós mulheres, né? A gente aqui acolá se queima, se corta, né? Então, quando a gente leva aquela queimadura, logo a gente sente, né? Tem aquela sensação da queimadura e logo vem a emoção, né? E a emoção da queimadura é medo. Meu Deus do céu, né? A gente fica até com aquele medo e quando começa a queimar, aí fica aquela sensação do corpo, né? De você sentindo aquela queimadura e vai gerando em nós medo quando você leva uma topada, né? Imagine uma pessoa, né, irmãos, que tá na rua, ela leva uma topada e machuca mesmo o dedo, aquela sensação da topada gera logo nela
um desconforto, né? E ali, irmãos, naquele momento, as emoções dela vai gritar, né? Tem gente que não se equilibra, aí diz, meu mundo de palavra que não devia, devido àquela topada, já vi muito isso. Outros não, vai de como está a sua emoção, como você equilibra esta emoção. E a emoção, irmãos, ela também gera os sentimentos, porque os sentimentos, ele é o processo mental da emoção, porque ele vem com uma compreensão daquilo que aconteceu, né, que foi gerado nas emoções, e dali, irmãos, gera um sentimento. Por exemplo, uma pessoa que ela é assaltada, no momento ela tem aquele susto, né, que é a sensação do assalto, do momento do assalto, vai gerar nela um medo, né, a emoção medo, né, e como é gerado nela essa emoção, o medo, né, que é uma emoção primária, logo em seguida, irmãos, gera um sentimento, porque a pessoa vai ficar a vida toda, pensa, é como que fica aquele trauma na mente, né, do lugar que foi assaltado, da forma que foi assaltado, e acaba que a pessoa acaba gerando dentro dela um sentimento que vira sentimento de medo mesmo, de maneira que aquela pessoa, ela não quer mais nem passar naquele lugar. E se ela precisar passar, ela sempre vai ficar com medo, lembrando que foi ali que aconteceu aquela tal coisa. E as emoções, irmãos, elas são passageiras, como a nossa lição, ela vem nos ensinando. E os sentimentos, eles são mais duradouros. E é por isso que a gente precisa conhecer esse processo de pensamentos, né? Emoções, que emoções é gerada também pelas sensações, e os sentimentos, né, que são gerados por essas emoções. E a gente precisa se cuidar, né? E a gente precisa conhecer melhor para que a gente possa, irmãos, ter uma vida diária em qualquer lugar que nós estejamos, ter uma vida diária equilibrada. Segundo subtópico, irmãos, vai falar sobre a afetividade, emoções e sentimentos. A lição vem dizendo assim: de forma simples, a afetividade é a nossa capacidade de sentir e demonstrar emoções e sentimentos. Ela também vem dizendo, já no meio do texto, nossas emoções e sentimentos fazem parte da nossa natureza criada por Deus. Tudo em nós, irmãos. Tudo em nós faz parte da natureza criada por Deus. E já no finalzinho ela vai dizer, a emoção passa rápido, tem pouca duração e é intensa. O sentimento é menos intenso, mas pode perdurar bastante tempo. Quer dizer, irmãos, Deus, ele fez tanto o homem para pensar, como para sentir. E expressar, irmãos, os nossos sentimentos, não há nada de errado com isso. Há quem pense que expressar os sentimentos é fraqueza, né? Mas não é fraqueza. Deus, ele nos fez para expressar os nossos sentimentos. Então, não tenha medo de expressar os seus sentimentos. Isso não é, irmãos, fraqueza, mas aqui nós estamos falando da afetividade. E eu lendo aqui o livro da psicóloga Edna Eiderbrender, no seu livro Psicologia do século XX, da editora São Paulo, ela vai falar um pouco sobre as afeições, e ela vai dizer que as afeições, né, nossa afetividade, ela possui 3 atributos: qualidade, intensidade e duração. Eu achei isso muito interessante e é verdade, viu, irmãos? Tudo isso está dentro de nós. Então, as nossas afeições, ela tem qualidade, as nossas afeições, ela tem intensidade e ela tem duração. O que é bastante relevante, especialmente quando tratamos da diferença entre emoção e sentimento, ela diz aqui no seu livro. A afetividade é a capacidade humana de expressar emoções e sentimentos. São processos psicológicos e processos fisiológicos, e envolve a alma, o corpo e o espírito. E ela vai colocar aqui como a diferença básica, né, entre a emoção e os sentimentos, é que a emoção são reações instintivas, predominantemente inconscientes e passageiras, enquanto os sentimentos são vivências afetivas mais duradouras. E é interessante que ela também fala aqui sobre as paixões, né? Porque a paixão, ela faz parte também dos sentimentos, né? E o que é uma paixão, irmãos? É um sentimento muito intenso por algo ou por alguém, porque quando a gente também fala de paixão, as pessoas tendem a pensar, né, logo no casal, que se apaixona,
que é tão avassalador no início, né? Mas existem, irmãos, pessoas que são apaixonadas por escalar. Quantas pessoas já morreram em escaladas? Porque aquilo ali para elas é uma paixão. E a paixão, ela tem essa característica da pessoa não pensar muito nas consequências daquilo que está sentindo e querendo viver, mas quer se entregar, né, de forma completa a alguma coisa ou alguém. A paixão funciona dessa forma. E ela vai dizer que a paixão também é tratada como emoção. E ela também vai dizer que a nossa afetividade, ela tem cinco aspectos: o humor, as emoções, os sentimentos, os afetos e as paixões. Só que a nossa lição, ela só está falando sobre as emoções e os sentimentos, irmãos. Então, a gente precisa compreender que não há nada de errado em nós demonstrarmos os nossos sentimentos, inclusive Jesus, como já vem a nossa leitura bíblica em classe, né? Mostra Jesus expressando os seus sentimentos. Só que na nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, no capítulo 11, o 35 e 36, mas eu vou ler a partir do 32. Então vamos ler João, capítulo 11, do 32 ao 36, que vai dizer: quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. Observe que o espírito do texto é o espírito com letra minúscula, é o espírito do homem. É o espírito, nosso espírito é o espírito do homem. Não foi o Espírito Santo de Deus que se agitou dentro de Jesus. Foi o espírito dele como homem. Porque Jesus, como homem, tinha corpo, alma e espírito. E perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja o quanto ele o amava. Então Jesus ali naquele momento, irmãos, ele expressa o sentimento de perda por ter perdido. Ele sabia, e é interessante, irmãos, que Jesus sabia do propósito de estar ali em ressuscitar a Lázaro, mas quando ele vê Maria chorando, quando ele vê os amigos de Lázaro chorando, ele também é, dentro da sua alma, compungido a chorar também, a sentir essa dor. Então Jesus ali, irmãos, ele expressa o seu sentimento, mostrando, irmãos, para mim, para você, e que mostrar os seus sentimentos não é fraqueza, mas faz parte da nossa natureza humana, né? E aqui no nosso, como eu já falei, né, aqui no Ocidente, é muito valorizado quando se é uma pessoa racional, e quando se é uma pessoa emotiva, não se é tão valorizado. Isso é tão interessante, irmãos, que quando uma pessoa ela é racional, aqui no Ocidente, como é que se vê essa pessoa, né? É aquela pessoa que sabe o que quer, aquela pessoa equilibrada, moderada, que faz as coisas conscientemente, que tem tudo para dar certo na vida. É aquela pessoa que vive pela razão. Já o homem ou a mulher que é muito emotivo, como é que ele é visto? Como é que ele é visto? Que não é uma pessoa controlada, que não é uma pessoa equilibrada, que não faz as coisas conscientemente, mas emocionalmente, que é aquela pessoa que tem tudo para dar errado na vida. Infelizmente, aqui no Ocidente é desse jeito, né? E a paixão aqui no Ocidente, ela é vista de uma forma assim, irmão, meio que negativa. Por quê? Porque se entende que uma pessoa apaixonada, ela não pensa, ela faz loucuras por causa da paixão, seja ela a paixão dela, seja escalar, seja velejar, seja mergulhar, né? Ou seja por alguém, por uma pessoa, né? A pessoa, quando está apaixonada, é tida como uma pessoa louca porque quer fazer de tudo, né? E sem pensar. Só que, na verdade, irmãos, vai se direcionando esses sentimentos de forma errada. E aí cria dentro das pessoas esse pensamento, né, de que a pessoa não pode expressar aquilo que ela sente. Mas esta lição, irmãos, ela veio nos trazer esta verdade
de que nós somos pessoas afetivas e que nós podemos expressar os nossos sentimentos. Jesus não expressou só esse sentimento. Quando nós estudamos os 4 evangelhos, a gente vê que Jesus se expressou várias vezes e de várias formas diferentes de sentimento, nos mostrando, irmãos, que a gente pode sim expressar os nossos sentimentos. Não tenha medo de expressar os seus sentimentos. Também não tenha medo de falar sobre eles com alguém, porque às vezes o seu sentimento, né, não é um sentimento, vamos dizer assim, de amor, mas é um sentimento que você está se sentindo decepcionado. É bom conversar, é bom falar. Às vezes o seu sentimento é um sentimento de que você não quer ver aquilo para você, que você não quer mais aquela situação. Né? Existem pessoas que vivem relacionamentos abusivos. É bom chegar até a pessoa, conversar, né? Olha, isso aqui está errado, isso aqui não pode. A gente tem que expressar, irmãos, os nossos sentimentos, porque não há nada de errado com isso. Mas, claro, tudo com equilíbrio, porque a palavra de Deus também nos ensina. Lá em Provérbios, eu vou colocar o texto aqui em tela, mas vocês leem, eu não vou ler, mas vocês leem. Mas a palavra de Deus nos ensina em Provérbios que a palavra verdadeira, né, a verdade falada na hora errada, ela dá problema. Então a gente também precisa ter todo esse equilíbrio de expressar o sentimento, mas também direcionado pelo Senhor na hora certa e no momento certo. Aí tudo, com certeza, vai dar certo. Esta lição, irmãos, de hoje, está nos chamando a sermos pessoas equilibradas. E para a gente ter um equilíbrio emocional, nós temos essa guerra travada dentro em nós, que ela começa nos pensamentos. No terceiro subtópico, irmãos, nós temos principais afetos. Glória a Deus. Deus, na verdade, irmãos, fez o homem para que ele tivesse sentimentos e emoções, né? Porque, irmãos, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Olha aqui, vamos ler primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 8, que vai dizer: quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Quer dizer, aqui esse texto vai trazendo a essência de Deus. E a essência de Deus é o quê? O amor, né? Então, a essência de Deus, a gente vai olhar e vai dizer assim, é um sentimento. Irmãos, mas não é um simples sentimento. Ele é um comportamento. Porque quando eu e você vamos observando, através do estudo da palavra de Deus, todo o plano da salvação, a gente vai ver que no plano da salvação é revelado o amor de Deus. É por isso que o crente, irmãos, ele aprende que amar não é sentimento, amar é decisão. E a essência do nosso Deus, ela é o amor. Então, o Senhor, ele nos fez sim, com essas emoções para nós sentirmos as emoções, os sentimentos, né? Para que, irmãos? Para que a gente se conduza de forma orientada, é claro, pelo Senhor. É por isso, irmãos, que nós precisamos prestar atenção nos nossos sentimentos. Por quê? Porque os nossos sentimentos vai sim influenciar na nossa conduta. Como já falei, começa tudo no pensamento, do pensamento vai para as emoções geram sentimentos e esses sentimentos vai gerando as ações. E nós, irmãos, devemos ter esta compreensão. Lendo também o livro de Paul Ekman, esse nome difícil assim, né, irmãos? Também que é um psicólogo, no seu livro A Linguagem das Emoções, ele fala o seguinte, que as emoções podem começar rapidamente e isso ocorre muitas vezes, tão rápido que a nossa consciência não participa ou testemunha, o que ativa uma emoção em nossa mente em determinado momento. Essa velocidade pode salvar as nossas vidas, esse ímpeto, né, da nossa emoção, em uma emergência, mas também pode arruiná-las quando reagimos de forma exagerada. Não temos muito controle a respeito do que nos deixa emocionados, mas é possível, embora não seja fácil, fazer algumas mudanças naquilo que ativa as nossas emoções e em nosso comportamento quando nos emocionamos. Por quê, irmãos? Esse psicólogo Paul Ekman, ele está dizendo que as nossas emoções, ela influencia as nossas
condutas. E muitas vezes é de uma forma tão rápida que ela pode salvar a nossa vida. Aquele momento que nós sentimos a emoção pode salvar a nossa vida, como também ela pode arruiná-la. É por isso, irmãos, que nós que servimos a Deus, nós precisamos e nós devemos buscar em Deus força espiritual para a gente não ser vítima das nossas emoções. Irmãos, a gente não pode ser guiado pelas nossas emoções. Crente que é guiado pelas emoções é muito ruim, vai fazer muita coisa que desagrada a Deus, vai fazer muita coisa que vai envergonhar o nome do Senhor, e nós precisamos ter essas emoções dentro em nós bem equilibradas. A lição, irmãos, toda ela sempre vai trazer a história de Adão e Eva. Por quê, irmãos? Porque Adão e Eva foi o primeiro casal, né? Então, tudo que Deus havia colocado neles, que eles sentiram, que eles vivenciaram, foi daí para frente em todos os seres humanos, e a gente sente as mesmas coisas. E a lição vem trazendo uma coisa interessante, né? Que foi a alegria, né? A lição, ela até fala sobre isso, ela diz: alegria, medo, raiva, surpresa, nojo e tristeza são as 6 emoções básicas, né, que o homem sente. E aqui ele vai falar do momento em que Adão contempla Eva, né? Ele teve aquele sentimento de alegria, e a lição também vai dizendo que eles viveram e eles foram felizes para sempre até o pecado, né? O para sempre deles foi até o pecado. Mas depois do pecado, eles também tiveram, né, sentimento de vergonha, de medo, de tristeza, de dor, de frustração, de angústia, né? E tudo isso, irmãos, está dentro em nós. Mas precisa estar dentro em nós com equilíbrio. Porque, irmãos, assim como Adão e Eva sentiu alegria, nós sentimos alegria também em vários momentos da nossa vida, como também a gente se sente envergonhado em algumas situações. Às vezes a vergonha nossa é por alguma coisa que fazemos ou falamos, ou alguém da nossa família que faz, né? E a gente também se sente envergonhado. O medo, nós já falamos dele, né? Que é uma das emoções que são primárias: medo, ira e amor, né? A tristeza, a dor, a frustração, a angústia, todos esses sentimentos, irmãos, nós sentimos, nós passamos por ele, mas nós precisamos estar arraigado, irmãos, com a palavra de Deus. É por isso que o crente tem que ler a Bíblia todo dia, tem que orar todo dia, tem que ter seus dias de jejum para fortalecimento da sua vida espiritual, que fortalecerá a sua alma e que fará o seu corpo agir de forma que honre e agrade o nome do Senhor, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. O ser humano, irmãos, também pode viver um período de vida, né, de tristeza por longo tempo, de alegria também por longo tempo. E eu quero ler com os irmãos Gênesis, no capítulo 47, e nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 9, que vai dizer assim: José levou Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou Faraó. Então Faraó perguntou a Jacó: quantos anos o senhor já tem? E Jacó responde: são 130 anos de peregrinação. Foram poucos e maus os anos de minha vida, e não chegaram aos anos de vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Irmãos, ele disse que era 130 anos de 130 anos maus. Por quê? Porque Jacó passou um longo tempo da sua vida triste por causa da morte de José. O menino não estava nem morto, mas para ele estava morto, que foi a notícia que os filhos dele trouxe, que José havia morrido, e ele passou o resto daquela vida dele, irmãos, triste. E ele disse que foram dias maus. Quer dizer, se a gente, irmãos, pode passar um período longo de tristeza em nossas vidas, mas a palavra do Senhor, irmãos, ela nos ensina, né? A gente tem que buscar em Deus, porque o Deus, nosso Deus, ele vai aplacando toda a tristeza que há em nós. Foi difícil ouvir isso de Jacó, não foi não, irmãs? Irmãos também, né? Jacó ali, passar tantos anos de vida, mas com uma vida triste, uma vida pesada, né, irmãos? É difícil. Mas a Bíblia, irmãos, ela não questiona os sentimentos de ninguém. Sejam elas paixões, sejam elas seus sentimentos, não são questionados pela palavra.
Quando a palavra de Deus ela vem questionar os sentimentos ou as paixões, é porque esse sentimento e essa paixão está sendo direcionada para o pecado. Porque, irmãos, o problema não está nos nossos sentimentos. Quando a Bíblia ela vem repreender e quando a Bíblia ela vem censurar os sentimentos, o problema está no pecado. É no pecado, né? Porque a natureza pecaminosa do homem, né, faz com que ele tenha pensamentos maus, emoções maus, vontades maus e façam práticas maus. Então, quando os sentimentos e as emoções são direcionadas para o pecado, é quando a Bíblia vem e censura, é quando a Bíblia vem e questiona, é quando a Bíblia vem e mostra que está errado. Mas, irmãos, com os nossos sentimentos diante de Deus, puros e sinceros, eles não são questionados pela palavra de Deus. E nós não somos proibidos de expressar os nossos sentimentos e como seres humanos, nós temos os nossos sentimentos e isso aí, irmão, está tudo dentro da vontade de Deus. No quarto subtópico, irmãos, nós temos inveja, ira e ódio. E aqui a lição vai trazer, né, a história de Caim e Abel, que é bem conhecida nossa, né? Onde eles dois foram oferecer ao Senhor um sacrifício. Cada um ofereceu o seu próprio sacrifício, mas o Senhor atenta para o sacrifício de Abel e não para o de Caim. Quer dizer, ele recebe o sacrifício de Abel, mas não recebe o sacrifício de Caim. E aí, irmãos, o rol de emoções negativas cresceu dentro de Caim. Ele permitiu que as emoções negativas se transformassem em um sentimento negativo que foi o ódio. Agora é interessante que ele direcionou nessas emoções negativas e esse sentimento negativo para o irmão dele, que não tinha nada a ver com a oferta a qual ele ofereceu ao Senhor. Era uma coisa particular, era uma coisa íntima, mas ele direcionou a raiva dele, direcionou esse ódio para o seu irmão. Ele foi deixando isso crescer. Então, o que é que a gente vê aqui na vida de Caim? Que houve nessa emoção, houve a intensidade e houve a duração. Ele passou muito tempo pensando nisso e as emoções dele lá dentro, né? Cada dia crescendo e ficando intensa a ponto da emoção se tornar um sentimento de ódio contra o irmão. Por quê, queridos? No momento em que a emoção, ela começa dentro de nós, ela se apodera de nós, nos primeiros milésimos segundos, comandando ao que a gente faz, o que a gente diz e o que a gente pensa. É uma coisa muito séria. E a gente precisa, irmãos, essa aula, na verdade, né? Ela veio para nos trazer essa clareza de como nós precisamos equilibrar a nossa emoção. Emoções negativas são frutos de pecados enraizados no coração. Porque todo mal, irmãos, do ser humano, ele vem por causa do pecado. E a lição vai dizer aqui, sua ira em relação a Abel ficou estampada em seu rosto. Um claro exemplo de reação fisiológica, como nós já lemos, né? As nossas emoções, ela também traz reações fisiológicas. A dele foi ficar de cara feia, né? E aí, irmãos, a gente viu naquele momento da vida de Caim que ele fica com a sua cara fechada e como ele está com a cara fechada, irmãos, logo se percebeu. Vamos ler Gênesis no capítulo 4, os versículos 6 e os 7, que diz assim: então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Olha só a reação fisiológica, né? A irritação estava por dentro, mas dava para ver essa irritação pelo seu físico, né? Ele demonstrou. Aí o Senhor continua, se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Era Deus dizendo para Caim, faça as coisas certas, Caim, que eu vou aceitar você. Aí ele continua, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. O Senhor estava dizendo, se você fizer o que é certo, eu lhe aceito. Mas se você não fizer, o pecado já está à sua porta. E o desejo dele é para lhe destruir.
claro, né, irmãos, que quando o ser humano peca, seja crente ou seja não crente, a consequência do pecado, ela bate à porta. É isso que Deus está dizendo aqui para nós, né? E a lição que nós estamos estudando é para os crentes, né, irmãos? Para que nós tenhamos essa consciência de que se nós pecarmos, né, se nós alimentarmos maus pensamentos, que vai gerar maus emoções, essas emoções, maus sentimentos, que vai gerar maus atitudes, né? As atitudes más, vamos dizer assim, né? Que fica melhor, bem melhor colocado. Nós vamos ver, irmãos, que muitas atitudes maléficas é porque já eram, irmãos, de um coração enraizado, cheio de pecado, seja crente ou não crente. Então a gente, irmãos, tem que ter cuidado com a nossa alma, né? Então essa lição veio para nós sermos dependentes de Deus e equilibrar as nossas emoções em nome de Jesus. Tópico 2, irmãos, emoções, experiência e controle. O primeiro subtópico fala reação e decisão. Já no meiozinho do texto, vem dizendo assim, Paulo diz que devemos nos livrar de toda amargura, ira e cólera. Assim, admite-se a ira como emoção, mas não como sentimento. Uma coisa, irmãos, é a emoção e a outra coisa é a nossa decisão. Então, a ira é algo que ela não deve durar muito tempo dentro em nós. Nem até, irmãos, o final do dia, como a Bíblia nos orienta em Efésios, no capítulo 4, versículos 26 e 27, que diz assim, fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Irai-vos é a emoção, não pequeis é a decisão. Porque permanecer, irmãos, irado é dar lugar ao diabo. Por quê, irmãos? Porque as emoções vai virar um sentimento que vai produzir desejos ruins. Os pensamentos vai ser ruim, os desejos de praticar algo vai ser ruim. E isso é, irmãos, dar lugar ao diabo. Nós devemos avançar cada dia, irmãos, em mortificar a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, né? Porque nós somos uma nova criatura. Então, se eu sou uma nova criatura, eu tenho que ter essas emoções como algo novo, algo bom, algo que vem da parte de Deus. Os pensamentos também, como nós aprendemos na lição passada, né? Pensar em tudo que é bom, em tudo que é puro, em tudo que é honesto, em tudo que é verdadeiro. Nossa natureza, irmãos, tem que ser uma natureza nova, espiritual, e nós devemos crucificar nossa natureza velha. Glória a Jesus. É produzir, sabe o que, irmãos? Fruto do Espírito. Algo tão pouco pregado, tão pouco valorizado entre os crentes. Os crentes, irmãos, valorizam muito mais os dons espirituais do que o fruto. Essa é a grande realidade. Mas vamos ler Gálatas no capítulo 4 e o versículo 22, que vai dizer, corrigindo, Gálatas capítulo 5 e o versículo 22, que vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, né? Então nós precisamos produzir o fruto do Espírito Santo. Nesse texto, irmãos, a gente vai ver as obras da carne a partir do versículo 19. São 16 obras da carne. O fruto do Espírito são 9. Olhe como a nossa natureza pecaminosa produz muito mais o que é ruim do que aquilo que é bom. É sobre isso que nós estamos aprendendo, irmãos. É sobre isso que nós devemos nos conscientizar. Precisamos ter uma vida equilibrada, emocional, ter maturidade espiritual e maturidade emocional. Porque se nós não tivermos a emocional, irmãos, a gente só vai agir de forma ruim. E a nossa natureza pecaminosa, ela só vai nos chamar para o que é ruim. Então, a gente precisa realmente se cuidar. Subtópico 2, emoção e pecado. Logo no início do texto vai dizer, o fato de uma emoção ser instintiva não retira de forma absoluta seu caráter pecaminoso. Porque você agiu no impulso, né? Vamos dizer assim. Não quer dizer que isso não foi pecado, é pecado.
Moisés, irmãos, aos 40 anos, ele feriu um egípcio e matou. Vamos ler Êxodo no capítulo 12, os versículos 11 e 12, que vai dizer: naqueles dias, sendo Moisés já homem, feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Ou seja, ele agiu pelo impulso. Ele deixou aquela emoção negativa. Primeiro ele sentiu a sensação, de olhar e ver aquele peso, aqueles maus tratos. Isso gera uma emoção negativa dentro de Moisés e ele instintivamente, impulsionado ali pela emoção, ele vai e mata o egípcio e enterra ele na areia. No outro dia ele volta para o mesmo lugar. E lá ele vê dois hebreus discutindo, brigando. E ele tenta apaziguar. E um deles diz: oxe, que ele colocou aqui como juiz? Você vai me matar como matou ontem um egípcio? E é essa palavra, irmãos. Moisés, ele foge e vai para o deserto de Midian. E Deus vai tratar com ele lá. E é interessante que quando ele faz 80 anos, 40 anos depois, ele é considerado o homem mais manso da terra. Vamos ler Números no capítulo 12 e o versículo 3, que vai dizer, Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Então Deus passa, irmãos, a tratar com Moisés de maneira que ele se torna esse homem. Ele deixou-se ser controlado pelo Senhor. E coisa gloriosa, irmãos, é a gente deixar as nossas emoções e sentimentos serem equilibradas no Senhor. E nós conseguimos isso através da leitura da palavra, da oração e do jejum. Mas, irmãos, no dia em que Moisés se descuidou novamente e ele se deixou ser levado mais uma vez pelas emoções, aí ele faz algo que desagrada a Deus, E aí, irmãos, ele ganha também um prejuízo muito grande na vida dele. Vamos ler Números no capítulo 20 e os versículos do 10 a 11, que vai dizer: Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés lhe disse: agora escutem, rebeldes, será que temos de fazer com que saia água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: por que não creram em mim, para me santificarem diante dos filhos de Israel? Vocês não farão entrar este povo na terra que lhe hei de dar. Tá vendo, irmãos? A consequência desse erro agora, já um homem mais maduro, com mais experiência com Deus, vivenciou os primeiros 40 anos da sua vida dentro do Egito como neto, de Faraó, filho da filha de Faraó, aonde ali Jesus o prepara em toda a ciência do Egito. A gente vê isso lá em Atos, no capítulo 7 e o versículo 22. Deus prepara Moisés para que Moisés seja esse grande líder, como ele foi do povo de Israel. Mas quando ele, irmãos, se deixou pela primeira vez ser guiado pelas emoções, ele matou o homem. Depois Deus trata com ele, ele amadurece, mas agora já amadurecido, ele mais uma vez vacilou, não vigiou e se deixou levar pelas emoções. Em vez de ele falar a rocha, ele bate na rocha. E por causa disso, ele perde o privilégio, irmãos, de entrar na terra de Canaã. Porque para cada pecado cometido por nós, irmãos, há uma consequência sobre a nossa vida. Por isso que Deus disse a Caim: se você não controlar nem dominar as suas emoções e você fizer o que é errado, o pecado está à sua porta e ele será contra você. Porque quando nós pecamos, as consequências do pecado, nós mesmo vamos vivê-las, vivenciá-las. Essas consequências virão para nós. É por isso, irmãos, que o crente ele precisa ser guiado pelo Senhor. Quero tornar a dizer, precisamos ter
uma vida madura, espiritual e emocional, equilíbrio espiritual e emocional. E Paulo, irmãos, Paulo, ele vai incentivar-nos, né? Ele vai incentivar a igreja do Senhor a nós trocarmos emoções, emoções negativas por emoções positivas. Por quê? Emoções positivas vai gerar sentimentos positivos, que vai gerar ações positivas, né? Então, vamos ler, irmãos, Colossenses, no capítulo 13, os versículos 12 e 13, que vai dizer assim, né? Paulo dando este conselho, né? Para que nós venhamos a trocar, né? Incentiva a igreja a trocar os sentimentos e as emoções ruins pelas boas. Ele vai dizer, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem. E perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Olha, irmãos, que haja em nós, né, irmãos, lugar para as boas e para os bons sentimentos. Que haja em nós esse desejo de querer, irmãos, provocar aquilo que é bom no outro. E para nós também, irmãos. Porque toda a convivência nossa, ela é boa para nós e ela é boa para aqueles que estão perto de nós, né? Também ele vai dizer no aqui, terceiro tópico, irmãos, nós temos o aspecto positivo das emoções, né? E aqui na lição vai dizer, nossos afetos, portanto, podem ser direcionados para o bem ou para o mal, né, irmãos? Então, o que é que a gente tem que exalar em nós, incentivar em nós? O que é que a gente tem que deixar as nossas emoções ser expressadas? A alegria, a felicidade, o amor, né? São emoções agradáveis, né? E elas são fundamentais para a nossa vida, principalmente, irmãos, nos nossos relacionamentos. Em casa, na igreja, no trabalho, na escola, na faculdade, em meio à vizinhança, é isso que nós devemos expressar, né? Alegria, felicidade e amor, emoções que fazem bem para nós e fazem bem também para aqueles que estão ao nosso redor. E sempre, irmãos, a gente vai lembrar das coisas e dos detalhes e das situações boas, né? Que a gente foi envolvida com carga emocional maravilhosa e boa, com carga emocional ruim também, né? Que é chamada as memórias afetivas. Essas memórias afetivas, elas podem ser positivas, assim como elas podem ser também, irmãos, negativas. Mas, como aqui está dizendo, né? O aspecto positivo das emoções. Então, vamos expressar as coisas boas, né? Vai fazer bem a nós, vai fazer bem àqueles que estão perto de nós, que é do nosso convívio, que é dos nossos relacionamentos. Vamos praticar o bem, vamos ser pessoas alegres, irmãos, pessoas felizes, pessoas amorosas, porque é isso que o Senhor quer, né? Que a gente seja pessoas gentis. Davi, me lembro agora de Davi, que Davi também, irmãos, ele não tinha vergonha de expressar suas emoções. Ele dançava, ele cantava, ele lutava e ele compunha tudo com intensidade, né? Ele não tinha medo de expressar as suas emoções. Jesus também, irmãos, ele não teve medo de expressar as suas emoções. Nós já lemos aqui quando Jesus expressou sua emoção no momento da morte de Lázaro, mesmo sabendo que ele iria ressuscitá-lo, né, irmãos? Mesmo sabendo que ele era Jesus, o Messias, o Filho de Deus, mas ele expressou emoções. Mas aqui também, irmãos, na leitura bíblica em classe, mostra um outro momento que Jesus também expressa emoção, que está em Mateus, no capítulo 9, e o versículo 36, que diz, e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. E ali o Senhor opera o milagre dos pães, né, irmãos? E dos peixes, a multiplicação, porque ele fez isso, irmãos, porque ele estava com compaixão daquele povo, né? Então é importante, é muito importante nós promovermos boas emoções com aquelas pessoas com quem nós convivemos e fazer o bem a elas, irmãs e irmãos.
Quando nós fazemos bem para o próximo, nós fazemos bem a nós mesmos, né? Então, que possamos ser esses homens e mulheres cheios das boas emoções, que trarão bons sentimentos e trarão boas ações, em nome de Jesus. Terceiro tópico, irmãos, sentimentos guardados por Deus. Glória a Jesus, né? Primeiro subtópico, a falsa autonomia humana, irmãos. E aqui já no finalzinho do texto vai dizendo, é enganoso e perigoso acreditar no fantástico controle que alguns mestres das emoções prometem. Não raro esses mestres, se surpreendem com seus próprios fracassos na inglória, empreitada de serem emocionalmente invencíveis. Falamos até, irmãos, um pouco sobre isso na aula passada, onde a gente vê que a internet está cheia, né, de doutores e de coach que está ensinando como você ter esse autocontrole emocional na sua vida, que eles fazem sucesso, que tudo na vida deles dá errado, e quando é depois a gente mesmo vê a inglória na vida deles, quando eles veem que emocionalmente eles não são invencíveis, até porque, irmãos, essa área da emoção até hoje, ela é um mistério, sabia? Nós estamos estudando tudo isso, mas tem muito mais coisas a se aprender, e há mistérios na alma, no espírito, e que a gente nunca vai alcançar, e no corpo também. São mistérios de Deus em nós, que a gente nunca vai alcançar. Glória a Deus. Mas eu quero ler com os irmãos a respeito disso, né? Que é enganoso e perigoso acreditar no fantástico controle que alguns acham, né? Que tem o controle total das emoções. Jeremias 17, os versículos 5 e o versículo 9, que vai dizer, diz assim, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Que esse é um texto tão mal compreendido, né, irmãos? Eu já vi várias pessoas, e a maioria dos crentes, falarem que esse texto, Deus está falando para a gente não confiar no nosso próximo. Maldito o homem que confia no homem. Mas aqui, ele está falando assim. Vou explicar, viu? Maldito o homem que confia em si mesmo. Eu, Sueli, não posso confiar em mim mesma. Fazer da minha força, fazer do meu braço, né? O que é isso? Fazer do meu braço a minha força. O que quer dizer isso? É eu dizer, eu posso, eu faço, eu quero, eu tenho condições, é do meu jeito. É eu querer reger a minha vida da minha forma e do meu jeito, e eu confiar em mim mesmo, nas minhas possibilidades emocionais, psicológicas, financeiras, porque tem gente que é assim, irmãos, que a soberba é alta, e ele ou ela acha que pode, que faz, é do seu jeito, é no seu momento, e é desse jeito. E aí o Senhor está dizendo que não, que a gente não pode confiar em si mesmo. Não é no outro, até porque, irmão, se fosse no outro, aí a Bíblia ia se contradizer, e daqui a pouco eu vou ler um versículo sobre isto. O 9 vai dizer, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Então, o meu coração, ele só pode enganar a mim mesmo. O meu coração não pode enganar você. O seu coração não vai me enganar. O meu coração, ele só pode enganar a mim mesmo. Ele pode me dar direções erradas, ele pode me dar sugestões erradas, sentimentos errados, e eu é quem vou sair como prejudicado. Então, esse texto, irmãos, não está falando de nós não confiarmos no outro. Está falando de nós não confiarmos em nós mesmos. E olha o que está em Tiago, no capítulo 5 e o versículo 16, que vai dizer, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tá vendo, irmãos? Como era que o Senhor Deus ia dizer no Antigo Testamento que eu não confie no meu próximo, e no Novo Testamento ele vai dizer que eu devo confessar, sabe o quê? Os pecados. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, porque a oração de um pelo outro vai trazer a vitória sobre as nossas vidas, sobre a vida, irmãos, da igreja.
Tá vendo como a gente tem que prestar atenção naquilo que o Senhor está dizendo? Então, nós não podemos confiar em si mesmo. Então, o que é que esse texto está dizendo? O que é que esta lição, como a falsa autonomia humana, está nos ensinando? Eita, meu olho está coçando, viu? Precisamos, irmãos, aprender a lidar com as nossas emoções. E não só com as nossas. Precisamos aprender a lidar com as emoções dos outros. Outra coisa, irmãos, precisamos refletir cuidadosamente no que está por trás de um sentimento de mágoa que muitas vezes alguém guarda. Você que guarda um sentimento de mágoa, você deve observar, né, o que há por trás disso, né? Para poder você lidar, irmãos, com toda essas emoções negativas que elas são geradas em nós. Outra coisa, o que é que dispara, o que é que ativa, né, na sua vida a raiva. Porque tem gente, irmãos, que sente raiva assim, rapidamente. Rapidamente ele já está irado. Por quê? Você tem que se autoexaminar. A gente tem que aprender a lidar com as nossas próprias emoções. A gente tem que aprender a lidar com a ansiedade. A gente tem que aprender a lidar com a tristeza. A gente tem que aprender a lidar com essa ira que chega subitamente na vida da gente. E outra coisa, irmãos, somos cristãos. O Espírito Santo, ele habita em nós. Então, ele age além da inteligência humana, né? Ele age em nosso espírito. E quando o Espírito Santo, ele age em nosso espírito, irmãos, ele vai inundar nossa alma com paz, com alegria, né? E nós precisamos, irmãos, ter esse controle emocional e espiritual em nosso viver. Precisamos ter, sabendo que não devemos confiar em nós mesmos, nem na nossa força. Devemos estar debaixo da potente mão do Senhor e na direção do Espírito Santo que habita em nós. No subtópico 2, irmãos, nós temos obediência, humildade e oração. Já lá no finalzinho do texto, vem dizendo assim: quando há esta disposição interior e uma permanente confiança no cuidado divino, demonstrado através de orações e súplicas, e um coração agradecido, cumpre-se o que o apóstolo Paulo anuncia no versículo 7. A paz de Deus guarda nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Então, irmãos, a gente deve trilhar o caminho da humildade e o caminho da obediência. Outra coisa, não podemos esperar que as nossas emoções sejam apenas ou só positivas. Não, irmãos, todos nós vamos ter sempre e seremos sempre sujeitos a ter emoções negativas, inclusive com potencial de causar-nos grandes prejuízos, como aconteceu com Moisés, como aconteceu também com Nabal, né? Porque a lição, ela também traz Nabal. Nabal era um personagem assim, soberbo, mal-humorado, ingrato. Sua insensatez lhe custou a vida, né? Um coração altivo é muito propenso a emoções negativas e sentimentos facciosos. Quer dizer, a gente não pode achar que porque entregamos a nossa vida a Jesus, que porque estamos na presença dele e o amamos, né? Porque nós o amamos. Ô, irmão, só fica na presença do Senhor quem o ama, né? E a gente não pode achar que em nós não vai haver essas emoções negativas, porque elas vão aparecer sim. Precisamos conhecer qual é a vontade de Deus. Para conhecer a vontade de Deus é algo que eu não me canso de falar, irmãos. Precisamos ler a Bíblia todo dia. Precisamos orar todos os dias. Precisamos ter os nossos dias de jejum e consagração ao nosso Deus. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos ser guiados por Ele, através da sua palavra. Precisamos ser guiados, irmãos, pelo Espírito Santo. E olhe que Jesus, quando ele vai ensinar ali, na última ceia, aos seus discípulos, que foi um momento particular de Jesus e os 12, não tinha mais ninguém de fora, só eles. E Jesus vai ensinar que o Espírito Santo viria, né? Ele iria para o Pai e o Consolador viria e passaria a morar neles e queria lembrar de tudo quanto eles, Jesus, havia dito.
Porque a função do Espírito, irmãos, é glorificar a Jesus, né? E aí, o que é que acontece? Quando nós lemos a palavra, o Espírito Santo, ele vai nos lembrar. E através da palavra lida, que nós já lemos, quando chegar as más emoções, as más situações, porque aparecem situações difíceis, situações ruins, para gerar em nós essas emoções ruins, para que elas virem sentimentos e ações ruins, mas o Espírito Santo, ele vai lhe lembrar e ele vai me lembrar daquilo que nós lemos, e nós seremos guiados pelo Espírito Santo, irmãos, através da sua palavra. Ele vai nos lembrar. E aí, irmãos, nós vamos ser guiados, as nossas emoções serão guiadas e os nossos sentimentos também serão guiados. Olhe que outro exemplo extraordinário é o exemplo de Jesus. Jesus provou uma emoção negativa no Getsemane, muito grande e intensa. Angústia, pavor e agonia em grau intenso, de maneira que Jesus suou sangue. E a ciência vai dizer que para uma pessoa suar sangue é uma angústia de um grau altíssimo. É muita intensidade de angústia. E Jesus viveu essa emoção, essa emoção, esse sentimento angustiante ali no Getsemane. Mas Jesus, irmãos, ele não escolheu seguir os sentimentos. Ele decidiu seguir a voz de Deus na obra e no propósito para o qual ele veio. E é isso que nós devemos fazer. Irmãos, nós não podemos ser guiados de forma nenhuma. Nós não podemos ser guiados pelas nossas emoções. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, pelo nosso Senhor. Eu quero ler também aqui de um auxílio de vida cristã, né? Esse auxílio só tem na lição do professor, que vai dizer assim: as emoções e os sentimentos cumprem um papel muito importante em nossa vida em sociedade. E a nossa vida em sociedade começa em casa, né, irmãos? Em casa, no trabalho, na igreja, na escola, na faculdade, em meio à vizinhança. E aqui continua dizendo: quando se desequilibram, toda a nossa vida também se desequilibra. Olha que coisa interessante, é verdade. Quando isso acontece, o medo vira o quê? O medo vira pânico. Olha, irmãos, o cuidado que nós devemos ter. A tristeza vira depressão. A ira vira cólera. Resumindo, o pecado jaz em nossa vida. Do ponto de vista bíblico, a melhor forma de equilibrar e proteger nossas emoções, bem como os nossos sentimentos, é tendo as virtudes do Espírito, cuja porta de entrada é o amor, que nós já lemos, que é o fruto do Espírito, tão pouco valorizado por nós. Mas eu quero lhe chamar a atenção, porque o nosso Deus, através dessa lição, está nos chamando, irmãos, a nossa atenção. Para quê, irmãos? Para que a gente aprenda a lidar com as nossas emoções. E a porta de entrada é o amor. E o caminho a se seguir é os dons, o fruto do Espírito, né? Os dons são tão valorizados, né, irmãos? Mas nós devemos valorizar muito mais os frutos. Por quê, irmãos? Porque o fruto nos fará ser arrebatados pelo Senhor. Iremos morar no céu com Ele através dos frutos, que os frutos geram as nossas atitudes, bons pensamentos, boas emoções, bons sentimentos e boas ações. E quero dizer a você que estou muito feliz com essa lição, porque ela está tratando, irmãos, conosco. Que Deus em Cristo continue te abençoando, me abençoando. Vá à escola bíblica dominical. Eu não sei se na sua igreja é sábado à noite ou domingo pela manhã, mas não falta a escola bíblica dominical, você tem esse material, mas o seu professor lhe trará material com outro caminho que Jesus vai dar para ele. E você só vai ter crescimento espiritual, aprendendo, glória a Jesus, com o Senhor, cada dia mais. E quanto mais nós conhecermos e compreendermos, irmãos, melhor nós vamos ter equilíbrio sobre as nossas emoções. Que Deus os abençoe.